Continuamos a nossa série de reflexões na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Espírito de Deus diz isso a Paulo, o Espírito de Deus confirma no coração que dependemos totalmente da graça de Deus para vivermos essa viva esperança e para vivermos esta palavra que não é morta, que não é composta de letras mortas, mas sim nos traz a presença doce e suave da voz, da mente de Deus, da vontade de Deus e que nos traz discernimento das coisas espirituais. Versículo 3 do capítulo 3. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministradas por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações, de carne, e é por meio de Cristo que temos tal confiança. Paulo faz uma comparação aqui dos mandamentos que foram entregues por Moisés na antiga aliança, e faz uma comparação a essa palavra que não foi escrita nas tábuas, mas uma palavra que está sendo escrita no meu coração, no seu coração, em pedras que vivem. Esta palavra de Deus que contém a verdade de Deus e aquilo que Deus deseja e espera de nós como seres humanos, como cristãos, como adoradores. Pelo Espírito de Deus vivo, está sendo escrito a vontade de Deus no meu coração e no seu coração. E é por meio de Cristo que temos então tal confiança em Deus. Versículo 5. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. A nossa capacitação vem de Deus. Não podemos viver legalisticamente aquilo que foi revelado nas Escrituras Sagradas. Elas fazem sentido dentro do nosso coração quando somos transformados pela experiência de conversão, de metanoia, de mudança de mente, pela ação e inspiração do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, no juízo, que nos dá a capacidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de nascermos agora para esta nova vida proposta por Jesus. A palavra de Deus traz vida ao nosso coração. E como o próprio apóstolo reconhece, é por causa de Deus, da ação de Deus, da capacitação de Deus, que nós podemos ser seus ministros, para que nós possamos ser seus discípulos, para que nós possamos ser seus seguidores, para que nós possamos fazer a obra de Deus na experiência do corpo de Cristo, ocupando o espaço para que possamos ajudar na edificação da igreja e na implantação do reino de Deus com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Versículo 7, ele faz uma comparação à experiência que Moisés teve de resplandecer a sua glória. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, que não salvava, quanto mais glorioso será o ministério que traz a justiça. O Senhor é o Espírito, e onde Ele está, o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, podemos refletir como um espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Que maravilha! Não só Moisés, mas nós na nova aliança podemos hoje refletir a glória de Deus de uma maneira muito mais completa e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. O Senhor e o Espírito são os mesmos e eles trazem a liberdade. Somos livres em Cristo, somos livres pela ação do Espírito, somos livres pela presença de Deus para o servirmos, para colocarmos e apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, consagrando tudo que somos, tudo que fazemos
e tudo aquilo que ainda desejamos fazer dentro dos nossos sonhos para manifestar a glória de Deus. Fomos criados, diz Paulo, à Igreja de Roma, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28, fomos predestinados para sermos como a imagem do Filho. Portanto, a glória de Deus vai se manifestando em mim e você, quanto mais vamos nos tornando mais parecidos com Jesus em nossas ações, nos nossos tratamentos, na qualidade do nosso amor de relacional, na família, no trabalho, com as pessoas da comunidade da fé e do nosso amor cheio de misericórdia e de compaixão por aqueles que estão à margem, sofrendo sem esperança. Refletimos a glória de Deus, quanto mais vivemos o Espírito de Deus que vivifica a palavra, essa palavra que é norte para a nossa vida, que é alicerce para a nossa caminhada como cristãos e como adoradores. Possamos viver essa glória de Deus, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, e espelhar a glória do Senhor. Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.